Obrigado, pastor, professor Wesley, pela apresentação, pelo convite, pelo privilégio de estar aqui contigo e com toda a equipe do IAESC. Bom dia a todos, feliz sábado. Quero cumprimentar os que estão aqui, e os que estão também aqui nas redes sociais. Temos muitas pessoas conectadas. Só para vocês terem uma ideia, ontem à noite nós tivemos, eu não sei qual foi o acesso aqui dos canais aqui do IAESC, mas no meu canal do YouTube tivemos mais de 7.000 conexões ontem à noite. Então foi uma grande conexão, uma grande quantidade de pessoas ali acompanhando. E a ideia é justamente essa, Nós estamos em época de cultos híbridos, evangelismos assim, Pregações assim. Você faz para um grupo, dentro do que se pode reunir, e transmite para os que não podem estar presencialmente. Queremos expressar nossos sentimentos para a família da Aline e do pastor Tiago, pela perda irreparável dos pais dela. Nós temos passado por essas perdas como igreja adventista no mundo inteiro, Às vezes é uma família, às vezes é o próprio pastor, às vezes é um filho, às vezes é o pai ou a mãe, enfim. É uma situação difícil da pandemia que todos nós estamos vivendo. Todo cuidado é pouco, você sabe disso, A gente tem que cuidar o máximo que você puder, fazer tudo o que você puder. Ninguém está imune, livre de uma situação de contaminação, porque estamos numa pandemia. Mas nós podemos fazer a nossa parte, Cuidar bem da alimentação, da saúde, exercício físico, dormir bem, os 8 remédios naturais que nós conhecemos muito bem, Cuidar bem da saúde, fazer a nossa parte e também não ficar aí exagerando e desrespeitando as normas básicas, que é o distanciamento, álcool em gel, máscara, tudo isso, E a vida não pode parar, porque se parar também acontece o efeito contrário, mas a gente tem que fazer as duas coisas com muito cuidado. Tocar o que tem que ser tocado, fazer o que tem que ser feito, dentro desses limites, dessas orientações que os profissionais de saúde nos passam. Tá bom? Fica o recado para os internautas e para os irmãos que estão aqui conosco nessa manhã. Bem, antes da gente entrar no tema, eu queria só dizer um pouquinho sobre a América do Sul. Ontem e hoje eu fui apresentado como evangelista da América do Sul e, pela graça de Deus, é isso mesmo, é verdade. O meu trabalho não envolve a América do Sul inteira, porque a América do Sul inteira tem mais países. Mas nós cuidamos de 8 países da América do Sul. E esses 8 são Equador, Chile, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. Esse é o nosso território, que nesses últimos meses, por conta da pandemia, a gente não está podendo viajar para esses lugares. Então, todo o atendimento nosso tem sido remoto, como tem sido aqui também, nós todos já sabemos. Outra informação interessante sobre a América do Sul, Nós temos internatos como esse em toda a América do Sul praticamente. Nós temos um internato no Equador, que é um internato menor, mas é um internato muito bom. Nós temos um outro internato no Chile, que é fortíssimo. Nós temos também na Bolívia, temos também no Peru. No Peru é muito forte, na Bolívia também é muito forte. Nós temos na Argentina, que acho que é bem conhecido aqui de vocês, a UAP, que é bem forte também, extremamente estruturada. Tem medicina e tem outros cursos, além de teologia e tudo mais. Nós temos também no Paraguai e nós temos também no Uruguai. Nós temos, se você ver a América do Sul inteira, nos 8 países que nós cuidamos, temos internatos ali. E é importante saber que a Igreja Adventista, ao investir na educação, ela possibilita ela possibilita ao aluno que possa ir a esses países. Tem gente que sai daqui e vai para a Argentina, por exemplo, estudar lá, ou vai para o Peru, ou vai para o Chile. E tem gente de lá que vem para cá. E assim é importante, A igreja vai crescendo e formando os seus missionários e os seus profissionais. Eu queria saber aqui quantos de vocês são adventistas de berço. Levanta a mão, por favor. Opa, maravilha. E quantos de vocês
se tornaram adventistas depois, não são de berço. Ok. Eu vou fazer uma outra pergunta, mas não se sintam constrangidos, tá? Tem alguém aqui que não é membro da igreja adventista? Não é batizado na igreja adventista? Levanta a mão. Ok, fiquem tranquilos, nós vamos batizá-los. Beleza? Fiquem tranquilos, isso aí deixa comigo. Cadê o pastor? Ô pastor, deixa conosco, né? Foi uma maneira assim, carinhosa de falar, mas é verdade, nós vamos batizar vocês mesmo. Porque Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, no mês agora de final de junho, início de julho, nós vamos ter pela primeira vez uma semana de evangelismo que vai ser realizada exclusivamente por mulheres na TV Novo Tempo. Pela primeira vez na nossa história, aqui da América do Sul, teremos uma semana de evangelismo, onde as mulheres serão as pregadoras e vão coordenar esta semana. Eu e o meu departamento estamos dando todo o suporte para elas. Para o português, teremos a pregadora doutora Rosana Alves, não sei se alguém conhece. Doutora Rosana, uma pessoa muito usada por Deus. E para o espanhol, teremos a psicóloga Lia Treves, que é uma argentina, esposa do pastor Ramponha, que é o diretor da TV Novo Tempo. E então ela vai ser a pregadora para o espanhol. Vai ser uma coisa inédita. E eu queria que vocês ficassem atentos, porque vai ser muito legal essa semana. O nome é Olhar de Esperança, é o nome da semana. Ok? Só essa informação aí para você. Mais uma. A partir de amanhã à noite, eu começo uma caravana aqui na região de Santa Catarina. Nós vamos passar por alguns lugares e você fica atento nas nossas redes sociais, que a gente vai divulgar cada dia. Quem sabe você tem lá um parente, um amigo, uma pessoa que você gostaria que participasse dessa programação. E aí fica essa dica para você convidar. Eu vou tentar dizer para você aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui fácil, os lugares onde nós vamos estar. Eu acho que eu tenho. E aí a gente pode passar para vocês nas redes sociais e vocês podem convidar os seus familiares ou algum conhecido que mora naquela região. Aqui, estou achando, achei. Amanhã à noite vai ser na cidade de Itajaí. Na segunda-feira vai ser em Lages. Depois, na terça, vai ser em Criciúma. Depois nós vamos estar em Tubarão. Depois estaremos, quando eu falo depois, falando da semana, tá? Tubarão, depois vamos estar em Estreito, na igreja na região de Estreito. Depois vamos estar num lugar que fala Ilha, não sei o que é, está só Ilha, não sei se tem algum... É isso aí então, em Floripa, Ilha. Obrigado, pastor. E, finalmente, vamos encerrar no Catre, lá de Palmas, tá? Então, esse é o nosso roteiro desta semana. Maravilha, vamos orar de novo? E aí vamos abrir a Bíblia. Curvemos a nossa cabeça e vamos fechar os olhos para essa oração. Senhor nosso Deus, obrigado por essa linda manhã de sábado, por esse dia maravilhoso, abençoado, e por estarmos aqui nessa conexão de internet e também com algumas pessoas aqui na igreja. Abençoa agora a mensagem bíblica, que o Espírito Santo nos ilumine e que todos nós sejamos abençoados. Senhor, lembramos agora da família da Aline e do pastor Tiago, que está passando por esse luto, por esse momento difícil, que nesse instante o Senhor os abrace, os abençoe, bem como toda a família, e que a tristeza seja transformada em alegria e esperança, a alegria da volta de Cristo, do reencontro, da ressurreição, da vida eterna. Eu sei que é muito difícil nesse momento, porque eu também já perdi pessoas muito próximas, mas o Senhor pode transformar a maldição em bênçãos. Nós entregamos em Tuas mãos esta família e outras famílias enlutadas no Brasil e no mundo inteiro. Em nome de Jesus, entregamos em Tuas mãos. Amém.
Amém. Quantos livros tem a Bíblia mesmo? 66. Acho que vocês nunca mais vão esquecer isso, né? Quantos livros tem o Velho Testamento mesmo? 39. E o Novo? Muito bom. Quantas pessoas escreveram a Bíblia? Puxa, nota 10. Em quanto tempo a Bíblia foi escrita? 1.600 anos. Em quantos idiomas? 3. Quais são? Hebraico, aramaico e grego. Muito bem. A Bíblia pode ser dividida ou subdividida em 5 partes. Quais são elas? História, poesia, profecia, evangelho e cartas. De novo? Ainda estamos aquecendo. Vai. História, profecia, evangelho e cartas. Responda rápido. Qual das 5 não se entende como se lê? Profecia. E quais são os 2 principais livros da profecia? Daniel e Apocalipse. Já que a profecia não se entende como se lê, como é que se entende? Vai lá. Água significa povos. Mulher, igreja. Muito bem. Um dia, um ano, ok? Vamos, animal. Animal? Ok. O que significa ventos? Guerras. Tempos. Peguei vocês. Tempos. Tempos, anos. Um tempo, um ano. 2 tempos. 3 tempos. 3 tempos e meio. Isso está em Daniel 7:25. Isso está em Apocalipse 12. Isso está em Daniel 11. Então, na profecia, um tempo é um ano, 2 tempos, 2 anos e assim por diante. Ok, então só foi para relembrar aí. E agora nós vamos entrar direto no nosso tema bíblico, no nosso tema dessa manhã. Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Amós. Livro do profeta Amós. Esse livro é um livro pequeno e muito importante, está no Antigo Testamento. É um dos livros também proféticos e que tem uma mensagem muito especial para nós. Amós, capítulo de número 8. Repetindo, Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12. Mais uma vez, Amós 8, 11 e 12. Só esperando um pouquinho para que todo mundo localize o texto. E aí, então, nós vamos ler os 2 versos. Amós 8, 11 e 12. Diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Até aqui. Pessoal, esse é um assunto extremamente importante e um assunto extremamente atual. Tem tudo a ver com esse contexto que estamos vivendo agora. Para você ter uma ideia, o livro de Amós é um livro de natureza apocalíptica. É um livro profético. Esse livro é considerado assim como parte dos profetas menores, considerados assim do Antigo Testamento, menores porque os livros são pequenos. Esses livros, desde de Daniel para frente até Malaquias, são os livros bem pequenos, mas são também proféticos. O profeta Amós era uma pessoa muito simples, do interior. Ele tinha basicamente 2 funções antes de ser um profeta. Ele era um plantador de figos, ele plantava e colhia figos, era um dos seus trabalhos, e o outro trabalho dele era cuidar de gados, de animais. Era, portanto, uma pessoa do interior, da fazenda, da roça, e assim foi a infância e foi o crescimento dele. Até que, no futuro, ele foi chamado para ser um profeta. O nome Amós tem um significado muito curioso. Antigamente, quando as mães ganhavam um bebê, a mãe colocava o nome no filhinho de acordo com o significado do nome. Não era como hoje, em alguns lugares, as pessoas colocam nomes, mas não significam nada, porque ela pega um pedacinho do nome do pai, um pedacinho do nome da mãe, um pedacinho do nome de sei de quem, junta e forma um nome.
E aí não tem um significado assim direto, mas é mais uma homenagem para os familiares. Naquele tempo do Antigo Testamento, os nomes eram dados de acordo com o significado. E Amós tem um significado muito curioso. Olha o que significa Amós: carregador de fardos. Como diz lá em Minas, uai sou. Que significado estranho, né? Já imaginou uma mamãe com um bebezinho no colo e alguém fala: como que chama esse bebezinho lindo? Carregador de fardos. É meio estranho, mas esse era o significado do nome Amós, carregador de fardos. Mas o significado desse nome vai muito além daquilo que parece. Quando você olha para o Novo Testamento, você descobre que o verdadeiro carregador de fardos é Jesus. Se você lembrar daquele texto de Mateus 11, de 28 a 30, que fala assim: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim e tal. Se você lembra desse texto, você vai perceber que Jesus, ele se apresenta como aquele que carrega os nossos fardos. Aquele que fala assim: me dá o teu fardo, que é pesado, e eu dou o meu, que é leve, eu carrego o teu. Então Jesus é o carregador de fardos. Ou seja, é aquele que alivia você. Como aquele garoto falou aqui antes da oração, falou muito bem, por sinal. É isso que ele falou. Então Jesus é o verdadeiro aliviador, consolador, carregador de fardos. E aqui o nome de Amós significa exatamente isso: carregador de fardos. Por quê? Porque o ministério de Amós era um tipo do ministério de Cristo, tipo de tipologia. Ou seja, o ministério de Amós apontava para Cristo. Veja como era importante o nome dele, o ministério dele e tudo que envolvia Amós. O trabalho dele, a missão dele era apontar para Cristo. Nós também hoje, como cristãos, nós devemos sempre levar pessoas a Jesus, e tudo que a gente faz, tudo que a gente deve ser apontado para Jesus. Não, nunca para o eu, né, para nós mesmos, mas para Jesus. Assim era o significado de Amós, apontando para Jesus, carregador de fardos. Outra coisa interessante é que o livro de Amós, ele trata de vários assuntos que são muito, para nós, atuais. No tempo dele eram temas atuais e ainda hoje continuam sendo. Um tema que se destaca no livro de Amós, sabe qual é? É injustiça social. Veja, nos dias do profeta já tinha a injustiça social. E se você olhar hoje para o Brasil, também tem. Se olhar para a América do Sul, também tem. Se olhar para o mundo inteiro, também tem. Há uma injustiça social em vários aspectos da sociedade. Poucas pessoas têm muito e muitas pessoas quase não têm nada. Ou seja, é uma coisa injusta. Quando uma pessoa é dono de quase toda uma cidade, os terrenos pertencem a uma pessoa, as fazendas pertencem a uma pessoa, e o outro não tem onde dormir, não tem o que comer, não tem nada. Então, no tempo de Amós, havia esse problema. E hoje também há. Então, um dos assuntos que ele trabalha no livro é esse assunto da injustiça social. Ele fala que a injustiça social é pecado. Ou seja, Deus vai pedir contas para aqueles que egoisticamente se apossaram de quase tudo e deixando outras pessoas passando necessidade. Um outro assunto que Amós trabalha no seu livro é a idolatria. A idolatria, na linguagem do profeta Amós, é uma coisa assim muito ofensiva a Deus. A idolatria é pecado. E Amós bate forte nesse assunto e diz assim: não sejamos idólatras. Você sabe, qualquer tipo de idolatria é pecado. Não só a idolatria de alguma coisa física, de uma imagem, de um santo, de um personagem, mas também a idolatria de uma pessoa, de um ser humano, de um artista, de uma pessoa famosa. Todo tipo de idolatria é pecado. Quando você idolatra você mesmo, o seu próprio eu, quando você coloca qualquer coisa ou qualquer pessoa no lugar de Deus, isso é uma idolatria. Então Amós, ele repreende e nos orienta a não cairmos nesse erro da idolatria. E um outro assunto que ele trabalha bastante no seu livro é aquela questão da frieza, é aquela questão do formalismo religioso. Olha bem essa expressão, pessoal, formalismo religioso. No tempo do profeta Amós havia muito esse assunto das pessoas estarem mais preocupadas com a forma. Sabe, a forma, o ritual. Então você entra no templo, você vai numa reunião, a preocupação maior é com aquilo que vai transparecer e não com a essência. A essência não importava muito. Então o que importa é você passar uma imagem.
Sabe? Então esse formalismo, você sabe que o formalismo tem o seu valor dentro de um certo contexto. Mas nesse contexto de você apenas passar uma imagem, quando na realidade você não é aquilo que você está passando, isso é contraditório. Não é contraditório? E uma das piores coisas que tem é quando as pessoas lá fora, elas veem em nós uma coisa e escutam de nós outra. Ou seja, não há uma coerência entre o discurso e a prática. Não há uma coerência entre o que eu digo e o que eu faço. Então essa contradição entre a teoria e a prática é um problema sério. A gente pode pregar o evangelho de forma muito bonita, podemos fazer um programa extraordinário, mas se não houver coerência entre o que você fala e o que você faz, a sua mensagem, ela perde força. Entendeu ou não? Veja, se você, já aconteceu com você de ver alguém, você admira uma pessoa na igreja, e quando você se aproxima, você se decepciona? Fala, não é aquilo que puxa, me enganou, é fake. Né? Então tem muito disso. E Amós, ele fala, cuidado com esse negócio. Muita gente que esteve na igreja não vai para o céu. E até muitos que estão não vão para os céus. E nós vamos nos surpreender. E vamos dizer assim, mas fulano de tal não veio? Não veio. Aí você vai descobrir que era isso. Tinha só uma aparência, quando na verdade não era nada daquilo. Entendeu? Então Mateus capítulo 7 fala sobre esse assunto. Jesus até fala assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Então Jesus sempre está chamando para essa coerência. Então você viu que o livro de Amós é um livro interessantíssimo. Eu dei um panorama assim, resumido, né? Mas só para vocês terem uma ideia desse livro. E eu escolhi o capítulo 8 de Amós, e 2 versículos apenas, para você ver que pérola, que coisa linda nós temos nesses 2 versículos. Agora que a gente tem um pano de fundo do livro, vamos nos concentrar nesses 2 versos. Voltemos a ele, por favor. Voltemos. Amós 8, 11 e 12. Atenção, internautas, atenção pessoal do YouTube, pessoal do Facebook. Estamos em Amós 8, agora vamos ler de novo os versos 11 e 12. Eis que vem dias, diz, quem é que diz? Agora, vamos bater um papo agora, tá? Quem é que diz? O Senhor Deus, Ele que diz. O que Ele diz? Que vem dias em que Ele, Deus, enviará sobre a terra 2 coisas: fome e sede. Não é isso que diz o verso 11? Agora para um pouquinho e pensa comigo. Como é que Deus vai enviar sobre a terra fome e sede? Não parece estranho? Você fala, mas Deus tinha que enviar comida e água. E Ele vai enviar fome e vai enviar sede? Que história é essa? Pensa comigo. Mas a Bíblia fala assim, enviarei fome e sede. Só que o texto bíblico fala assim, ó, não é fome de pão e não é sede de água. Então é do quê? É fome do quê? E é sede do quê? Se não é de pão e se não é de água. Pessoal, essa profecia é uma profecia muito interessante para você entender. Você nunca mais vai esquecer desse sermão de hoje. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei sobre a terra fome e sede. Não é fome de pão e nem sede de água. E o verso termina, o verso 11, como é que ele termina? Olha só, diz o verso 11, enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então aqui está falando de fome e sede espirituais. Entendeu? Entendeu aí? Captou? Então enviarei fome e sede, não é de fome de pão, nem sede de água, mas são fome e sede espirituais. Como é que é isso? Vamos lá, vocês me ajudam. Pessoal lá de trás, pessoal aqui da janela, pessoal ali da outra janela, me ajuda aí. É o seguinte, aqui tem 2 elementos, pão e água. Pão e água, repita, pão e água. Fala mais alto, pão, de novo, vamos? Pão e água. Quando você repete, você interage comigo, o assunto vai fixando na sua cabeça. Pão e água. Vamos lá, na Bíblia, quem é o pão na Bíblia? Na Bíblia o pão representa quem? Quem? Mais forte, quem? Mais forte, mais forte? Jesus é o pão. E na Bíblia quem é a água? Opa, bateu na trave. Opa, quase. O pão é Jesus e a água quem é? De acordo com a Bíblia, a água é o Espírito Santo.
Porque a gente tem a tendência de falar que Jesus é água, porque em certo sentido também pode ser Jesus, claro, mas essencialmente a água é um dos símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo é comparado à água, ao fogo, ao vento e à pomba, certo? Então a água aqui nesse caso representa o Espírito Santo. Vamos de novo, pessoal. Quem é o pão na Bíblia? Está fraco. Quem é o pão na Bíblia? Jesus. E quem é a água? O Espírito Santo. Então aqui diz assim: eis que enviarei fome e sede sobre a terra. Não é fome de pão nem sede de água. Opa, então já começamos a entender. O que Deus está dizendo é que haverá fome de Jesus e fome do Espírito Santo. Fome de Jesus e sede do Espírito Santo. Ou fome e sede de ambos. Mas olha só, o que esse texto diz é uma coisa muito profunda, porque ele fala assim, que nos últimos dias as pessoas vão ter fome e sede. E vão procurar e não vão achar. Bom, então nesse caso, nós estamos encontrando aqui uma referência a dois ministérios. O ministério de Jesus, o pão da vida, e o ministério do Espírito Santo, a água da vida. Aonde acontece o ministério de Jesus hoje? No céu. Que lugar? No santuário. No santo ou no santíssimo? No santíssimo. O ministério de Cristo ocorre lá. E onde ocorre o ministério do Espírito Santo? Aqui no IAESC, aqui em Santa Catarina, aqui no Brasil, aqui nesse planeta. Vamos lá, literalmente, atenção pessoal, literalmente, onde Jesus mora, literalmente, no céu. Ele pode estar aqui, pode. Ele é onipresente, pode estar em todo lugar. Mas assim, literalmente, teologicamente, onde Jesus mora? No céu. E literalmente, onde mora o Espírito Santo? Na terra. Amém? Amém? Pensa que só nós moramos aqui, é? O Espírito Santo também mora aqui. Jesus, quando voltou para o céu, ele falou assim: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei sozinhos. Lembra? Não vos deixarei órfãos, deixarei com vocês o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está aqui. E Jesus está no céu, no santuário celestial, à direita do Pai, intercedendo por nós. Né? Não sei se aqui tem alguém que é católico, mas os católicos têm uma reza muito interessante, que é a reza do credo. A reza do credo, ela tem uma mensagem bem bíblica. E uma parte da reza do credo diz assim, que Jesus nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Bonita, né? É uma parte do credo. Então veja que essa parte do credo fala que Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É justamente essa mensagem de Hebreus 8, Hebreus 9, que fala que Jesus está no lugar santíssimo do santuário, como nosso mediador, como nosso advogado. Então, pessoal, o ministério de Jesus ocorre lá em cima e o ministério do Espírito Santo ocorre aqui na terra. O que Amós está dizendo nessa profecia? Está dizendo que o ministério de Jesus vai acabar. E que o ministério do Espírito Santo também vai acabar. E quando acabar o ministério de Jesus lá em cima e do Espírito Santo aqui na terra, aí haverá fome e sede. Entendeu? Analisemos um pouquinho sobre esses dois ministérios. Como é que funciona o ministério de Jesus hoje? Funciona assim, só para vocês entenderem. A salvação na Bíblia aparece em 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. Jesus nos salvou na cruz, mas Jesus nos salva diariamente nesse ministério que ele exerce intercessório. E Jesus nos salvará quando ele voltar. Então a salvação aparece em 3 tempos. Existe uma corrente teológica no meio aí cristão que diz assim: uma vez salvo, para sempre salvo. Essa frase, essa corrente teológica está errada. A frase correta seria: uma vez salvo, para sempre salvo, vírgula.
enquanto se permanece salvo. Então, a salvação é assim, na cruz, no passado. Atualmente, no ministério intercessório de Jesus. E futuramente, na volta dele. Ok. Então, o que Jesus está fazendo hoje? Está intercedendo por nós. Quando qualquer pessoa comete um pecado, e essa pessoa se arrepende, então ela vai a Deus em oração, e ela confessa o pecado para Deus, e faz isso em nome de quem? Em nome de Jesus, certo? Aí o que Jesus faz? Quando você pede perdão para Deus dos seus pecados, Jesus então ele intercede por você. Jesus diante de Deus fala assim, meu Pai, eu quero pedir que o Senhor perdoe o Luiz, porque eu morri por ele. Aqui estão as marcas dos cravos. Eu derramei meu sangue por ele. E eu peço que o Senhor perdoe o Luiz. Então Jesus intercede por mim e por você. E aí Deus, por causa do sacrifício de Cristo, perdoa você. Deus não perdoa você porque você é bonzinho. Porque nós não somos bonzinhos, nós somos pecadores. Mas por causa do sacrifício de Cristo, Deus perdoa você. Então Jesus faz esse trabalho de advogado, de intercessor, de mediador. Entendeu? Esse é o ministério de Jesus hoje lá no santuário celestial, de forma assim resumida. Entendeu? Agora, quem é que leva a gente ao arrependimento? O Espírito Santo. Aí entra o ministério do Espírito Santo. Quem é que nos leva a ler a Bíblia? O Espírito Santo, ele põe no coração da gente o desejo de ler a Bíblia. Já aconteceu assim com você, de vir na sua cabeça assim, leia a Bíblia. Aí você pensa assim, agora não, agora não. Então, qual é o problema aí? É que aí você está usando o seu livre-arbítrio, e usando o seu livre-arbítrio, você está resistindo à voz do Espírito Santo. Porque nós temos livre-arbítrio. Você é livre para você fazer o que você quiser fazer. Mas o Espírito Santo vai falar na sua consciência. Você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa ajudar as pessoas, precisa ir para a igreja, o Espírito Santo fala conosco. Só que você tem que tomar uma decisão. Ele fala e você decide se você vai fazer ou não. É uma escolha sua. Então o Espírito Santo é quem nos leva a ler a Bíblia, é quem nos leva a entender a Bíblia, o Espírito Santo é quem nos leva ao arrependimento, o Espírito Santo é quem nos leva a aceitar Jesus como Salvador. Por exemplo, hoje, quem foi que levou cada um de nós a estar aqui, ou a ligar a celular, ou o computador, ou um aparelho qualquer de televisão conectado na internet, para você assistir essa pregação? Foi o Espírito Santo. Cada pessoa que veio aqui presencialmente ou eletronicamente, virtualmente, veio aqui trazido pelo Espírito Santo. E uma vez eu falei isso e uma pessoa falou assim, não pastor, é mentira, porque eu não queria vir. Eu estou aqui, mas não queria estar aqui. Eu disse, ok, mas mesmo você estando aqui sem querer estar, foi obra do Espírito Santo. O Espírito Santo te arrastou aqui hoje. Porque talvez seja a sua única chance de salvação. Então o Espírito Santo ele vai trabalhando na nossa consciência e no nosso coração. Você já passou alguma vez numa rua assim e viu uma pessoa pedindo esmolas, ou uma pessoa pedindo comida, ou uma pessoa maltrapilha, uma pessoa abandonada? Você já passou, já viu isso? E o seu coração ficou apertado? Você queria ajudar e talvez você nem podia ajudar, mas você ficou triste com aquela situação, não ficou? É obra do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que falou com você naquela hora. E às vezes a gente fala assim, vou ajudar, né? Você tem condição de ajudar. Ou às vezes você tem condição de dizer assim, não vou ajudar. Porque ele pode pegar o dinheiro, pode comprar droga, pode comprar não sei o quê. Isso não é um problema seu, sabia? Se você tiver como ajudar a pessoa, ajude. Você não tem que ficar, eu vou ajudar e se a pessoa fizer coisa errada? É problema dela. Mas a nossa parte, se você puder fazer, faça. Se você não pode, tudo bem. Mas se pode, faça. O que eu quero dizer é que o Espírito Santo fala com a gente sempre, o tempo todo. Então, o ministério do Espírito Santo é assim, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Já aconteceu com você de cometer um erro, um pecado, e depois que cometeu, você falou, o que eu fui fazer? Não aconteceu isso com você assim? Puxa vida, eu não devia ter feito isso. E na mesma hora assim te dá um sentimento ruim. É porque quando você cometeu um erro, uma transgressão, o Espírito Santo já fala com você na hora e fala assim, isso é errado. Ele fala antes de você fazer, porque tem certos pecados que você planeja, você sabe que é errado e ainda assim você vai lá e faz.
Você vai testando, né? Até onde eu posso ir? Até onde é pecado, né? Até onde? Bom, aqui é pecado? Não, aqui ainda não é pecado, não. E aqui? Não, aqui também ainda não. E aqui? Não, aqui também ainda não. E aqui? Não, aqui também ainda não. Mas você já está na beiradinha, aí vem o capeta e te empurra. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa, ela quer viver na beiradinha, ali no limite, até aqui dá. Ali para frente já não dá mais, até aqui dá. Então, cuidado, porque o Espírito Santo, ele vai falando com você, e quando você, antes de pecar, ele vai falando com você, não faça isso, não é assim, não tome essa decisão, está errado. E aí você, às vezes, endurece o coração, insiste no erro, vai lá e faz o que não deveria fazer, e depois que faz assim, sabe aquele negócio? O que eu fui fazer? Aí vem aquela angústia no coração. O Espírito Santo está continuando falando, ele continua falando com você. Então, a obra do Espírito Santo é uma obra muito ampla, muito profunda. Mas a Bíblia diz que esse trabalho do Espírito Santo vai terminar. É isso que está dizendo o profeta Amós. Então, hoje, por exemplo, a gente comete o erro, mas há um arrependimento. E há uma possibilidade de voltar. Há uma chance, a gente tem chance todos os dias, não tem? Oportunidades todos os dias, isso é maravilhoso. Isso chama-se graça. Isso chama-se graça, é a graça de Deus. Mas essas chances todas que estamos tendo, elas irão acabar. Entendeu? Vai chegar um dia em que o Espírito Santo vai parar de fazer esse trabalho. E vai chegar um dia em que Jesus vai parar o seu trabalho lá em cima. Quer ver? Faz o seguinte, segura o livro de Amós, marca aí, se você tem a fitinha assim, ó, marca. Se você não tiver, põe a caneta, ou a mão, ou o papel, alguma coisa, e vai para Gênesis. Vamos para Gênesis. Atenção, pessoal da internet, atenção você que está com a gente pelo YouTube ou pelo Facebook. Por favor, fique atento a esses detalhes. Gênesis 6, verso 3. E atenção aqui os jovens, adolescentes que estão aqui, também os adultos, também os professores, todo mundo, né? Gênesis 6, verso 3. Olha que texto importantíssimo para a gente. Eu estou feliz que eu estou vendo aqui muita gente com a caneta na mão, com a Bíblia, anotando. Isso é muito bom, eu também faço isso. Eu tenho aquelas canetinhas, minha esposa comprou umas canetinhas para mim, então eu gosto de marcar a Bíblia. Eu anoto com a caneta normal, depois eu pinto de amarelo, pinto de verde, eu vou fazendo assim. E vai ficando bem interessante você marcar a Bíblia, né? Eu quero animar aqueles que ainda não fazem isso, a que marquem a Bíblia. Que você vem para um culto desse aqui, traga a sua Bíblia, traga uma caneta, traz uma reguinha se você quiser, entendeu? Vai marcando assim e tal, é muito gostoso, é muito maravilhoso. Gênesis 6, verso 3, fala assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Ouviu? Pois o homem é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Essa expressão de 120 anos é porque está relacionada ao dilúvio. Mas o ponto aqui é, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Em outras palavras, a obra do Espírito Santo não vai ser para sempre na vida das pessoas. A obra dele vai acabar um dia, vai terminar um dia. E esse é o detalhe que o profeta Amós está falando no seu livro. Então agora, para a gente entender finalmente o quadro completo, é assim, ó. Vai chegar o momento em que Jesus lá em cima vai se levantar, vai levantar sua mão direita e vai dizer assim: está feito, acabou. Aí aqui na terra, o Espírito Santo vai dizer assim: aqui também está feito, aqui também acabou. No dia que Jesus terminar seu trabalho de intercessão lá no céu, o Espírito Santo terminará seu trabalho aqui na terra. Porque o trabalho de Jesus e do Espírito Santo são sincronizados. O trabalho vem junto. Então, quando Jesus terminar lá, o Espírito terminará aqui. Jesus fala assim: está feito, e sai do santuário. O Espírito Santo fala assim aqui na terra: aqui também está feito, e ele deixa de agir. Alguns entre nós usam a expressão que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Alguns usam essa expressão. Essa expressão não é a melhor, porque o Espírito Santo não vai ser retirado da terra. O que vai acontecer é que ele vai deixar de agir no coração das pessoas, porque acabou o tempo da graça. E essa ação dupla, integrada, de Jesus no céu e do Espírito Santo na terra, do está feito, do acabou, também pode ser chamada de fechamento da porta da graça. Essa expressão fechamento da porta da graça é justamente isso aqui. É o final do trabalho de Jesus lá e o final do trabalho do Espírito Santo aqui. Aí fechou a porta.
Quando fechar a porta, quem estiver dentro não poderá sair, e quem estiver fora não poderá entrar. Essa linguagem que eu estou usando é a linguagem do dilúvio, da arca de Noé. Lembra quando teve a arca de Noé? Quando fechou a porta, quem estava dentro da arca não podia sair. Por que não podia sair? Porque o anjo de Deus fechou a porta por fora. E quem estava fora não podia entrar. A história do dilúvio da arca de Noé é uma história que também nos leva a entender o fechamento da porta da graça no futuro. Então, vai se cumprir nessa hora aqui vários versos da Bíblia, várias profecias irão se cumprir juntamente com esse momento. Uma dessas profecias que vai se cumprir nesse momento é o fechamento da porta da graça. A outra é Apocalipse 22, verso 11. Vamos lá? Apocalipse 22, verso 11? Vamos para Apocalipse. Estávamos em Gênesis, agora vamos para Apocalipse. Olha que texto esclarecedor, e agora entendendo dentro do contexto ele fica muito mais interessante. Apocalipse 22, verso 11, que diz assim: continue, 22, 11, continue o injusto fazendo injustiça, e continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Essa linguagem aqui, um pouco mais assim, mais erudita, eu diria, ou mais antiga também pode ser, resumindo essa frase toda, nós poderíamos usar a seguinte expressão: quem estiver salvo, estará salvo para sempre. Quem estiver perdido, estará perdido para sempre. É isso que está dizendo aqui. Por isso que fala, o justo continua justo e o ímpio continua ímpio. É isso que está falando aqui. Por quê? Porque fechou a porta da graça. E neste exato momento, outras profecias irão se cumprir. Outras. Nesse dia, nessa ocasião, a última pregação será realizada. A última mensagem será dada ao mundo. A última série de evangelismo será realizada. A última oportunidade de salvação será dada. O último apelo será feito. A última pessoa tomará sua decisão. O último batismo será feito. Tudo ocorrerá pela última vez. Porque nesse exato momento vai se cumprir Mateus 24, 14, que diz: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vai ser nesse momento também que vai se cumprir Apocalipse 7, verso 1. Ou seja, os anjos de Apocalipse 7 que estão segurando os ventos. Lembra desse texto? Os anjos que seguram os ventos. Quando Jesus falar assim, está feito, os anjos de Apocalipse 7 soltarão os ventos. E o soltar dos ventos fará cumprir Apocalipse 16. Cairão sobre a terra as 7 últimas pragas. E no final das pragas, Jesus voltará. Amém? Quando esse dia chegar, quando a porta fechar, quando Jesus sair do santuário, quando esses momentos todos que eu mencionei se cumprirem, aí haverá fome e sede. Por quê? Porque as pessoas que não foram salvas, elas sentirão um momento de angústia. Haverá uma angústia como nunca houve. Esse tempo de angústia para os ímpios será um tempo de angústia que a gente não consegue entender totalmente. Porque por causa da fome e da sede. Hoje todo mundo tem um vazio no coração. Hoje todos nós temos vazio no coração, mas a gente lê a Bíblia, a gente ora e Deus preenche o vazio e nos fortalece, a gente continua a caminhada cristã. Naquele dia, quando fechar a porta da graça, quando Jesus sair do santuário, quando o Espírito Santo deixar de agir, as pessoas que não aceitaram, elas terão um vazio, um buraco, espiritualmente falando, no peito, e sentirão uma angústia muito grande.
E aí vai se cumprir Amós 8, verso 12, que fala assim: as pessoas andarão de mar a mar. Lembra do verso 12? Andarão de mar a mar. Sabe o que é isso? Elas viajarão além mar. Elas irão de mar a mar, do norte até o oriente, diz a Bíblia. Procurarão por toda parte a palavra do Senhor e não acharão. Essa angústia, esse vazio, esse desespero, essa fome, essa sede, vai levar pessoas a viajarem pelo mundo, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Quando fala procurando a palavra do Senhor, não significa que estarão procurando uma Bíblia, porque Bíblia todo mundo tem, e se a pessoa não tiver uma Bíblia física como essa daqui, ela tem Bíblia eletrônica aqui. E hoje todo mundo tem no celular Bíblia eletrônica. É só, se não tiver, só vai no Google e põe Bíblia, vai aparecer um monte de Bíblias. Então quando fala que as pessoas procurarão a palavra do Senhor e não acharão, não significa dizer que as pessoas ficarão sem Bíblias, ou que as Bíblias serão tomadas, ou que as Bíblias serão queimadas. Não é exatamente isso que o texto fala. O que o texto está falando é que as pessoas não vão encontrar a palavra do Senhor. Pessoal, olhem para frente, por favor. Olha, quem está com a cabeça baixa, olhe um pouquinho aqui, por favor. Já aconteceu com você de estar numa reunião como essa, ou assistindo pela internet, e a palavra de Deus está sendo explicada, apresentada, e já aconteceu com você de estar aqui, mas não está aqui? Você está aqui, mas você não está concentrado aqui. Daqui a pouco você pergunta para o cara do lado: ele falou o quê mesmo? Eu não entendi. Porque você não está aqui. Você veio à reunião fisicamente, mas sua cabeça não está aqui, seu coração não está aqui. Sabe quando alguém fala com você assim, aí você está meio aéreo, alguém fala: ei, está me ouvindo? Porque a pessoa está ali, mas não está. Então, as pessoas no tempo de angústia, elas sentirão um vazio no coração tão grande, e elas vão procurar a palavra do Senhor. Não é procurar a Bíblia em si. Sabe por quê? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Para que serve esse livro sem o Espírito Santo? Para nada. Você pode ter na tua casa umas 300 Bíblias, mas se o Espírito Santo não está agindo mais, se o ministério dele acabou, você pode ler esse livro aqui o tempo que você quiser, não acontece nada. Porque o que faz esse livro ser o que é, o que faz esse livro ser poderoso, o que faz você se emocionar, o que faz você chorar, o que faz você decidir, é o trabalho do Espírito Santo. Ele usa a Bíblia para falar conosco. Mas naquele dia o Espírito Santo não vai trabalhar mais, não vai agir mais, e Jesus também não. Então esse livro não vai passar de um livro qualquer, de papel e tinta. Então quando fala as pessoas procurarão a palavra do Senhor, não é procurarão o livro em si, mas procurarão uma palavra de paz, de perdão, de segunda chance, de reconciliação, de recomeço, uma palavra que possa preencher o vazio. E essa palavra, ela só existe pelo Espírito Santo. Por exemplo, eu estou pregando essa manhã aqui para você na internet, para você aqui pessoalmente. Sabe por que essa palavra que eu estou pregando, ela é viva? Não é por minha causa, não é por sua causa, é porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Então enquanto eu falo, o Espírito Santo passeia aqui dentro. Ele vai na casa das pessoas, ele vai onde tem alguém com o celular ligado, com a internet conectada. O Espírito Santo vai, ele vai falando com a gente de uma maneira impressionante. Uma vez eu pregava no Arena, eu fazia um dos arenas, e eu preguei um dia um tema, e no final do tema eu fiz um apelo, chega mais perto, e eu falei assim: eu estou falando agora com você que está me assistindo, e você está angustiada, não está? E você está pensando em se matar, não está? E você tem uma arma na mão, não tem? Mas eu queria dizer para você que hoje Deus vai fazer uma obra na tua vida. Não se mate, presta atenção, não use essa arma que está na sua mão, presta atenção, Deus vai mudar a sua vida. E fiz um apelo nessa linha. E vocês acreditam que havia uma mulher naquele dia assistindo esse tema? E essa mulher era uma empresária, e ela estava em depressão, estava em angústia já há vários meses, trancada no quarto, não comia, não tomava banho, não se arrumava, não tinha ânimo para viver. Era uma depressão profunda. E aquele dia ela saiu do quarto e foi à cozinha beber água, e viu uma baita de uma faca em cima da pia da cozinha. Ela pensou assim: minha vida é uma desgraça, eu tenho dinheiro mas não tenho paz, eu tenho dinheiro mas não sou feliz, hoje eu me mato. E pegou uma faca enorme e
foi lá para a sala e falou: vou me matar aqui no sofá, na sala, porque fica mais fácil de me acharem depois. Sentou no sofá com a faca na mão. Quando ela foi sentar no sofá, assim, nervosa, porque afinal de contas esse momento de pensar em suicídio, tentar suicídio, é um conflito de emoções muito grande. E ela foi sentar no sofá com a faca na mão e esbarrou a perna no controle remoto que estava no braço do sofá, e o controle remoto caiu no chão e ligou a televisão. Essa história que eu estou contando para vocês, podem crer porque sou eu que estou contando, e podem crer porque eu conheço a pessoa, e podem crer porque é verdadeira. E a história tem um filme, tem um vídeo dessa história no YouTube. É fato. A pessoa que eu estou contando mora em Brasília. E aí caiu o controle ali e ligou a TV. Bom, até aí tudo bem, isso pode acontecer. Mas o mais incrível é que a TV, quando ligou na TV Novo Tempo. E o mais incrível é o seguinte: ela não conhecia a TV Novo Tempo, nunca tinha assistido a TV. Como é que cai o controle e liga na TV Novo Tempo? Podia cair num outro canal de esporte, de música, de comida, sei lá do que, e caiu na Novo Tempo. Quem vocês acham que ligou aquela televisão lá? No canal da Novo Tempo? Foi o Espírito Santo. Agora o mais impressionante, sabe o que é? Estava começando o Arena. Podia ligar Novo Tempo e está passando um programa de viagem, é ou não é? Um programa de culinária, que também é bom, mas não era o caso dela naquele momento. Podia estar passando outro programa qualquer, um jornalismo, uma entrevista, mas estava passando o Arena. Aí ela se assustou quando ligou a TV, porque caiu num canal religioso e tinha um pregador moreninho pregando lá. Ela parou com a faca na mão, ficou olhando, e eu falando na TV assim: você que ligou a televisão agora, que está passando por crise emocional, que está com depressão, que está pensando em suicídio, que está com uma arma na mão. Ela parou, olhou assim, se assustou, olhou para a televisão e falou assim: ei, está falando comigo, é? Ela perguntou para a televisão. E na TV eu falei: é com você que eu estou falando. Assim como eu prego no Arena, quem conhece o Arena sabe que eu falo assim, né? É com você. E ela tomou um susto e pensou: estou conversando com a televisão. E aí ela assistiu tudo até o final. E no final eu disse assim: você agora, por favor, levanta desse sofá e vem aqui. Vamos, levanta desse sofá. Levanta. Vai levantar ou não vai? Eu falando na televisão assim. E a mulher sentada no sofá, ali com a faca na mão, assim, sentada aqui com a faca na mão, ela levanta do sofá. Eu disse: agora vem cá, chega mais perto. Venha. Venha, aqui, pertinho da televisão, vem aqui. Eu sou seu amigo, vou orar por você, venha. E a mulher com a faca na mão vai assim, ó. Imagina a cena. E se aproxima e encosta a cara na televisão assim. Eu digo assim: agora ajoelha que eu vou orar por você. Imagina a cena de uma mulher empresária ajoelhada com a faca na mão, chorando, tremendo como uma vara verde. Aí eu fiz a oração, fiz o apelo e falei assim: agora procure uma igreja adventista e fala que você é minha convidada, é meu convidado, porque no Arena você não sabe quem está assistindo. A gente fala assim, em geral, né? Apelos diretos, mas você não sabe quem que está ali. E essa mulher saiu dali, ajoelhou, orou, chorou, tudo, desistiu do suicídio, depois procurou uma igreja adventista, completou os estudos bíblicos, frequentou a igreja e se batizou. Hoje ela é diaconisa da nossa igreja. Não é um milagre? É um milagre. Isso é possível hoje. Por quê? Porque Jesus ainda intercede. Amém, pessoal? Tá fraco, amém, pessoal? Fala amém, amém, pessoal? Jesus ainda intercede, mas também o Espírito Santo ainda trabalha. Mas se esse caso dela fosse depois do fechamento da porta da graça, o que teria acontecido? Teria se matado. Porque daí é como diz a Bíblia: o justo continua justo e o ímpio continua ímpio. Então hoje a porta da graça está aberta, mas um dia vai se fechar. E as pessoas vão ter essa angústia no peito e vão procurar a palavra do Senhor e não acharão. Alguém vai dizer assim: peraí, tem um pregador lá em Florianópolis. E alguém sai lá do Recife e vem para Florianópolis. Mentira, não tem pregador nenhum aqui. Não, no IAESC. Não, o IAESC já fechou, não tem mais IAESC. Não, mas espera aí, tem um pregador então em Curitiba. Vai lá em Curitiba. Não tem mais. Não, mas tem um em Nova York. Pega um avião aqui, vai lá para Nova York. Não tem.
O que a Bíblia diz é: as pessoas irão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. E não acharão. Esse é um momento difícil de angústia. Haverá fome e sede. Pessoal, Deus é muito bom e tem nos dado graça e misericórdia. Tem pessoas sinceras em todos os lugares. Tem pessoas sinceras aqui dentro, tem pessoas sinceras na Igreja Católica, tem pessoas sinceras na Assembleia de Deus, na congregação, na Batista, na Presbiteriana, na Metodista. Tem pessoas sinceras em todas as denominações cristãs, e tem pessoas sinceras no budismo, no islamismo. Tem pessoas sinceras em todo lugar do mundo, vocês sabem disso. E tem pessoas sinceras que não frequentam igreja nenhuma, não tem nenhuma igreja, nada, mas é uma pessoa sincera. O que falta para essa pessoa? Ter um contato com a verdade da palavra de Deus. No meu caso, eu era um dos líderes da igreja católica, como eu falei para vocês ontem. E eu falei para vocês que eu estava dentro da igreja, peguei a Bíblia, lembra? Para ler. E fechei a Bíblia assim, fechei os olhos e abri assim aleatoriamente. E quando abri com os olhos fechados, eu coloquei o dedo. E quando eu ia falar, alguém me deu a ideia: vou deixar para amanhã. Eu já ia fazer isso mesmo, então deu certo. O livro, a parte da Bíblia que eu abri, foi Êxodo 20. Você sabe de memória que está lá ou não? Os 10 mandamentos. Você imagina, lembra, quem estava aqui ontem lembra? Eu fechei a Bíblia assim, e fechei meus olhos e fiz assim. Quando eu abri, botei o dedo. Imagina, Silmar, eram os 10 mandamentos, Silmar Correia. Aí, só que na Bíblia que eu estava usando, que era aquela Bíblia grandona, ilustrada, sabe qual era o título? Não estava escrito os 10 mandamentos, estava escrito o Decálogo, que é a mesma coisa, mas eu não sabia, né? Para quem não sabe, você olha, Decálogo, o que é Decálogo? Aí eu comecei a ler os 10 mandamentos. Aí eu li o primeiro mandamento. Uau! O primeiro diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Eu olhei assim para as paredes. Aí tudo bem, veio para o segundo. O segundo mandamento, no Êxodo 20, dizia assim: não farás para ti imagens de esculturas. Eu pensei, minha Nossa Senhora da Aparecida, porque era a linguagem minha, entendeu? A minha linguagem era essa aí. Eu estava lá, a minha linguagem era essa. Não farás para ti imagens de esculturas. Olhei para as paredes assim de imagens. E a Bíblia era a Bíblia oficial da igreja católica. Aí eu fiquei interessado no assunto, né? Aí continuei lendo e dizia assim: e não te encurvarás diante delas. Eu pensei, pronto, tem coisa errada. Porque a gente fazia assim, né? Passava em frente da imagem, fazia assim com o joelho assim, e fazia o sinal da cruz, que era um sinal de respeito, né? De reverência, correto? Era o que eu fazia. Eu ensinava meus alunos de catecismo a fazerem isso. E agora eu estava lendo o seguinte: não faça imagem e não se curve diante delas. Na Bíblia da minha igreja, entendeu? Não tinha um evangélico na minha orelha, entendeu? Não tinha um adventista na minha cabeça, não tinha ninguém na minha cabeça. Era eu, a minha Bíblia da minha igreja, e a minha igreja, e eu sozinho ali, e o Espírito Santo, falando comigo. Estão entendendo, pessoal? Aí eu continuei lendo, me interessou o assunto, continuei lendo. E mais embaixo dizia assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar, no verso 8. Quando eu li o sábado, eu pensei, não é possível. É sábado ou é domingo? Aí li, tudo era o sábado mesmo. Aí li o capítulo 20 inteiro. Mexeu, tocou meu coração. Eu pensei, está errado. Acho que eu estou lendo errado. Vou ler de novo, li de novo. Era aquilo mesmo. Pensei, está errado, vou ler de novo. Li a terceira vez, era aquilo mesmo. Peguei a folha da Bíblia, o Êxodo 20, dobrei a folha, porque eu pensei assim: o dia que eu fechar essa Bíblia aqui, eu não acho nunca mais essa parte. Já aconteceu com você de perder um texto e não achar mais assim? Aí eu dobrei a folha e fechei a Bíblia assim. E pensei, quando o padre chegar, vai ter que me explicar. Ah, se vai. Fiquei aí sentado esperando, ansioso, a chegada do meu amigo sacerdote.
Passou um tempinho, chegou. Padre Hernani, italiano, alto, camarada bom, sincero, um homem de Deus. Esse padre não fumava, não bebia, o que já é uma coisa maravilhosa. Padre bom, camarada, gente boa, amigo meu. Daí ele chegou. Quando ele chegou, ele abriu a porta da igreja. Falei: Padre do céu, vem aqui depressa. Ele: o que foi? Vem depressa aqui, padre, depressa. O que houve, Luiz? Vem cá, rapaz. Ele chegou: estou aqui, fala. Falei: Padre, nós estamos errados. Ele olhou para mim e falou: você está doido? Não, padre, nós estamos errados. Que errado o quê, rapaz? Disse ele: estamos errados. Quer ver? Essa Bíblia aqui não é a nossa Bíblia oficial? É. Falei: olha o que eu achei aqui. Página dobrada, fui lá, Êxodo 20. Olha o que eu achei aqui, padre, dá uma olhada aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu li esse capítulo aqui, e o que fala aqui a gente não faz. Ele: mas o que você leu aí? Eu li muita coisa, mas eu vou te mostrar o que eu li aqui. Ó, não farás para ti imagens de esculturas. Olha aí, padre, quantas nós temos? Estamos errados ou não estamos? Ele olhou assim e falou assim: o que mais que você leu? Ó, eu li aqui assim: não te encurvarás diante delas. A gente faz isso todo domingo. Estamos errados ou não estamos? Ele: o que mais que você leu aí? Eu falei: aqui, ó, fala para guardar o sábado. E a gente guarda o domingo. Estamos ou não estamos errados? Ele olhou assim e falou assim: o que mais que você leu? Não, assim, de diferente foi só isso. Ele olhou para mim e falou assim: você não entendeu nada, disse ele. Ele falou para mim: você não entendeu nada? Eu falei: não? Ele: não. Eu falei: e o senhor entende? Ele falou: entendo. E o senhor pode me explicar? Posso. Agora. Então me explica. Estava só eu e ele. Aí lá vem a explicação do padre. Lá vem. Gente, quando esse camarada começou a explicar, à tarde eu termino a história. Que horas que vai ser hoje à tarde? 4:30, hoje à tarde, 4:30. Não perca. Como diz em espanhol, não te lo pierdas. Nossa, virou aqui uma. A resposta do padre mudaria a minha vida para sempre. Para sempre. Pessoal, com essa musiquinha bonita de fundo, eu quero dizer para você uma coisa. Para você da internet, para você aqui, a porta da graça ainda está aberta. E Jesus ama você e ama a sua família. E Jesus ama os católicos, como ama os evangélicos, como ama todo mundo. Ama tanto que nos convida a tomar decisões. Nos ama tanto que nos chama para tomar uma decisão. Nessa manhã eu quero fazer 3 apelos. 3. O primeiro apelo é para você que é adventista. Você que é membro da igreja adventista. Eu falo você que está aqui presencialmente e você que está aqui pelas redes sociais. Você que é adventista, por favor, permaneça firme na fé. Não desista da sua caminhada. Eu sei que às vezes a gente enfrenta as lutas, as batalhas, as crises, as decepções. Como ser humano a gente tem uma série de problemas. Mas não desista da sua fé. Não troque a sua fé por um momento de prazer. Não troque a sua fé
por momentos que podem ser agradáveis, mas que são errados. Seja firme com Deus. Se você já cometeu algum erro, algum pecado, alguma transgressão, hoje mesmo, se ajoelha no seu quarto, confessa para Deus, peça perdão, Ele vai perdoar você. E recomece a partir de hoje. Pastor, e se lá na frente, outro dia eu caí outra vez? Ajoelha de novo, faz tudo de novo. Não desista. Amém? Você que é membro da Igreja Adventista, o meu apelo para você é: permaneça firme na fé. Não desista da sua fé. Ah, mas não sei quem me deu um mau testemunho, não sei quem fez coisa errada. Problema dele. Ora por ele, ora por ela. Você permaneça firme na fé. Amém, pessoal? O que eu estou falando para vocês é para mim também. É para nós. Esse é o apelo para os que são adventistas. Agora eu quero fazer um apelo para quem não é adventista. Quando eu falo não é adventista, é que não é membro da igreja adventista. Porque adventistas somos todos. Porque todos cremos na volta de Jesus, não é verdade? Então todos somos adventistas. Mas eu quero fazer um apelo para quem não é membro da igreja adventista. Eu quero convidar você para ser adventista. Eu quero convidar você para você se batizar. Com muito carinho do meu coração. Eu sou pastor e eu quero convidar você para você ser batizado. Ah, pastor, mas eu tenho umas dúvidas. Não tem problema não. Você vai ter tempo para tirar suas dúvidas. Não, mas tem uma coisa que eu não concordo. Não tem problema não. Você pode tomar a decisão e você vai entender o suficiente para você então tirar sua dúvida. Ah, pastor, mas entendeu? Eu acho que não estou preparado. Ninguém está preparado. Você estava preparado para nascer? Quando você nasceu, você estava pronto para nascer? Quer a resposta? Sim e não. Sim, porque deu o período do nascimento. Então, nesse quesito, você estava preparado. Mas você nem sabia andar, nem falar, nem comer, nem nada. Como é que nasce assim, se não sabe nem falar? Nem dente na boca não tem? Como é que você está pronto para nascer? Então depende, aí que está o detalhe. Você está pronto pelo processo da gestação dos 9 meses, ou que seja 8, que seja uma diferençazinha aí, mas está pronto. No batismo é igual. Entendeu ou não? É igual. Você fala, pastor, mas eu não estou pronto. O que é estar pronto para você? É ser um pastor primeiro para batizar? É decorar isso aqui para batizar? Não é isso, entendeu? Porque se fosse assim, você só poderia nascer depois que você já fosse grande, entendeu? Mas você nasce pequeno. E aí depende do pai e da mãe para crescer. E da bênção de Deus. Então o batismo é isso. O batismo não é o final da caminhada. É o início da caminhada. O batismo não é a formatura, tá? É a matrícula. Essa foi boa, né? Então é isso. Matricule-se hoje escrevendo o seu nome no livro da vida. É o batismo. Eu estou convidando você para se batizar. Quem aqui diz assim, pastor Luiz, ora por mim, eu vou me preparar e eu quero me batizar? Levanta a mão. Quem quer essa oração? Quem quer essa oração para se preparar para o batismo? Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Quero ver se você tem coragem de ficar em pé. Parabéns, parabéns, parabéns. Uma salva de palmas para eles. Parabéns. Parabéns. Fica em pé, fica em pé. Não senta ainda não. Agora eu queria pedir pro amigo ou para amiga dessas pessoas que se levantassem ao lado dele ou dela. E como você está junto aí, mora junto, pode até dar um abraço. Porque você está junto com a pessoa. Dá os parabéns para ela, dá os parabéns para ele. Comemora, entendeu? Comemora. Isso é mais que uma formatura. Isso aqui é uma coisa extraordinária. Isso, comemora. Fica em pé, fica em pé. Continua em pé. Continua em pé, não senta não, senta não, senta não. Você fica com a sua amiga em pé. Fica com o seu amigo em pé. Isso, não senta não, fica em pé. Eu vou fazer oração por você. Os que se levantaram, continuem de pé. E os amigos que se levantaram para dar os parabéns, fiquem em pé também, ué. Você não pode largar a tua amiga sozinha em pé ou seu amigo sozinho em pé.
Agora eu vou para o terceiro apelo. Lembra que eu falei que eram 3? Terceiro é o seguinte: tem alguém aqui, quando eu falo aqui, eu estou falando aqui no YouTube, aqui no Facebook, aqui na igreja, aqui, onde alguém estiver me ouvindo é aqui. Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos de Deus, se afastou dos caminhos de Deus, da igreja, e hoje gostaria que eu orasse por você, e que você hoje tomasse a decisão de voltar. Pastor Luiz, eu estou longe dos caminhos de Deus, eu quero voltar, ora por mim. Sim, eu vou orar por você. Tem alguém assim? Aqui no YouTube, aqui no Facebook, aqui na igreja, levante-se, em nome de Jesus. Parabéns, levante-se. Quem precisa voltar, quem está firme com Deus, fica sentado. Quem precisa falar: pastor, eu estou afastado dos caminhos de Deus, eu tô aqui assistindo você, mas estou afastado, eu preciso voltar. Então esse é o momento, eu não vou chamar vocês aqui à frente, pastor, por motivos óbvios, ok? Nós não queremos fazer aglomerações aqui, estamos ao vivo também, estamos respeitando tudo que tem que ser respeitado aqui, e por isso a gente vai deixar em pé assim. Pode ser, pastor, assim? Pode ser. Pastor, vem aqui do meu lado também. Esse é o nosso pastor aqui. O pastor Wesley também está por aí, mas ele é o pastor da igreja. Então, pastor, fica aqui do meu lado aqui. Obrigado, companheiro, por estar aqui. Então nós dois, juntamente com o pastor Wesley, nós queremos orar por você. E talvez tenha mais alguns pastores aqui, nós também queremos orar, pedir a eles que orem com a gente também. Fica assim, como estão, alguns sentados, outros em pé. Está bonito assim, fica assim. Por favor, chega mais perto. O chega mais perto funciona em tudo, viu, gente? Pode falar que dá certo. Ô Naor, antes de você cantar, pode vir aqui, pode usar aqui o púlpito. Antes de você cantar, me fala que música você vai cantar, Naor. Fale para mim, por favor. Vamos para o lar. Opa, aí sim, hein? Hein, pastor Wesley? Vamos para o lar. Um pedacinho da letra sem cantar. Só fala um pedacinho. Do que trata essa música? Vamos para o lar é a volta de Jesus? Exatamente. Essa é a letra que está aqui? Isso. Eu posso ouvir, é o poder dos ventos, é o rei que vem. Rapaz, essa tá boa, hein? É o rei que vem e bem mais perto ele está. Posso quase ouvir trombetas. Rapaz, tu caprichou, hein? Essa tá boa, hein, pastor Wesley? Tá boa. É o seguinte, ele vai cantar e a gente vai fazer a oração para encerrar. Mas os que se levantaram para batizar, atenção, os que se levantaram para batizar, nós precisamos ter os nomes dessas pessoas. Pastor, pensa numa forma de fazer isso. Enquanto ele vai cantando, o senhor vai pensando aqui, junto com o pastor Wesley, uma forma da gente ter esses dados, tá bem? A gente combina aqui e fala para eles em seguida. Naor, termina meu sermão. É com você. Isso é Apocalipse puro, Apocalipse 7. O que vai acontecer mesmo, hein, quando ele chamar? Vamos para lá. Aí sim, amém? Bora para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo.
Fiquemos todos de pé, todo mundo de pé. Amém. Esse é o convite de Jesus para nós. É só você olhar as profecias, especialmente no contexto da pandemia, especialmente. Os grandes e os pequenos também estão dizendo para nós, estão anunciando: em breve o Pai voltará para nos buscar. Em breve. E você não pode ficar fora, você não pode perder essa chance, essa salvação. Obrigado, Naor, por essa linda música. Vamos então orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa linda promessa de que o Senhor virá em breve. Os sinais estão mostrando exatamente isso. Mas antes do Senhor voltar, sabemos que a porta da graça irá se fechar. E antes de fechar a porta, sabemos que a graça do Senhor continua disponível. Hoje, por exemplo, essa porta continua aberta. O Senhor intercede por nós e o Espírito Santo continua atuando, trabalhando em nosso coração. Meu Deus,
abençoa cada aluno que está aqui, também cada professor, cada funcionário, cada pessoa que está aqui. Abençoa também cada internauta, cada pessoa que pelas redes sociais ora conosco. Meu Deus, eu como pastor, em nome de Jesus, entrego todas as pessoas nas tuas mãos, especialmente aqueles que decidiram se preparar para o batismo. Abençoa os que estão aqui, os que estão nas redes sociais tomando a mesma decisão. Também aqueles que decidiram voltar para os teus braços, se firmar na fé, retornar para os teus caminhos. Eu entrego estas pessoas todas nas tuas mãos. Dá-nos uma boa escola sabatina e um restante de sábado feliz na tua presença. Em nome de Jesus, amém.